Então, continuando o nosso papo, eu queria fazer uma pergunta. Você usou o termo biologia ancestral durante a nossa conversa. E aí, vamos explicar para o pessoal o que é? Como que isso se inclui no seu trabalho, né? Como se encaixa no seu trabalho? O que é essa biologia ancestral na sua visão? Bom, então, na minha visão, a biologia ancestral, na verdade, são aquilo que você traz gravado no seu DNA, que são as experiências dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, enfim, a ciência nos coloca que a gente traz informações de 4 a 5 gerações. Então, significa que a gente tem muito mais informações dos nossos pais do que nossa mesmo para os nossos filhos, por uma questão muito lógica. Eles viveram mais tempo, eles têm mais experiências para acrescentar a esse DNA. Então, para mim, biologia ancestral é você olhar para essa história, para como esses teus parentes que vieram antes de você, como que eles reagiam perante as experiências de vida deles. Porque você vai reagir igual ou muito parecido, a não ser que por alguma motivação, alguma quebra de padrão, você consiga fazer essa mudança, né? Quebrar os ciclos familiares que a gente tem, né? Porque a gente vive de ciclos, e os ciclos estão pautados na biologia ancestral. Então, para o meu trabalho, eu levo isso em consideração. Então, da mesma forma que lá os russos falavam que você cria um carreiro em relação àquilo que você está vivendo emocionalmente, sobre os seus traumas, sobre as suas experiências aqui e agora, isso aconteceu com quem veio antes de você, e você traz isso na sua bagagem. Você vai ter respostas de positividade perante a vida, de virtudes, perante essas características que você traz dos seus, mas também vai vir as fragilidades que você traz, né, dos seus anteriores, e esses seus dão uma base de como você vai funcionar, que antigamente chamava de hereditariedade. Sim. Hoje nós chamamos de genética. De uma forma técnica, né? Genética. O né? nome Genética, de uma forma bem técnica, é genético. Então, hoje se fala assim, você tem pressão alta porque geneticamente teu pai teve. Então você tem uma predisposição. Você tem um pré-caminho, um pré-carreiro. Uma placa. Né? Tem um caminho ali. Tem um caminho ali. Esse é conhecido. Você quer ir por ele? É uma escolha sua, você pode ter uma atitude diferente perante a vida. E aí, normalmente, o que você vai enfrentar? Um ciclo familiar. E aí que eu caracterizo como biologia ancestral, porque vai estar envolvido as histórias do seu clã familiar, da história de vida da sua família, que é justo influenciar a tua vida hoje. E é justo você ter o livre-arbítrio para poder continuar nesta mesma estrada, ou não, fala, não, peraí, eu vou querer agora ir para Itajaí. Né? Porque talvez para mim... Não é nem Porto Alegre, nem São Paulo, eu vou para Itajaí. Eu vou para Itajaí. Entendeu? Então, isso para mim é o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? E eu chamo isso de uma condição biológica, de liberdade biológica. Que eu só posso ter essa liberdade se eu for consciente. Sim. Da onde eu vim, né? Que eu tô naquele carreiro, né? Exatamente. Que eu estou num carreiro pré-existente, num carreiro que já me veio herdado, que não fui eu que trilhei. A partir do momento que eu entendo onde eu estou, quem eu sou, o que eu tô fazendo ali, aí eu tomo posse dessa liberdade de escolher um novo caminho. Exatamente isso, Juliana. Okay. Exatamente isso. E as terapias, vocês que trabalham, né, nessa área da biologia ancestral, né, com o que vocês fazem, vocês estão dando a possibilidade das pessoas de trilhar esse novo carreiro, esse novo caminho. Né? Sem esquecer que aquilo faz parte da sua vida. Mas negar que aquilo faz parte da sua vida não te dá possibilidade de escolher uma nova possibilidade, escolher um novo caminho. Sim. É louco você
botar isso em exemplos mais práticos, né? Vamos fazer isso do jeito que a gente costuma no consultório? Eu gostaria de explicar isso, né? Juntando a história do carreiro, porque na PNL a gente explica desde o comecinho como é que esse carreiro se forma, né? Então, para quem está ouvindo a gente está aqui falando carreiro. O que é um carreiro, né? Imagina que você mora em uma rua e você precisa ir na outra quadra, você precisa ir na padaria. E a padaria, ela fica na quadra, né, atrás da sua quadra. Então, em vez de você dar a volta pela calçada, tem um campinho. Tem um campo ali que atravessa aquela quadra. Então, em vez de você dar toda a volta na quadra pela calçada, você vai passar no meio daquele campinho. E aí, de tanto você passar no meio daquele campinho, não só você, como os outros moradores ali, começam a passar todo mundo naquele campinho. Então, o que forma naquele campinho? Um carreiro. Que é uma estradinha, um chão pisado. Como se aquilo ali fosse, então se você for por aqui, fica mais fácil. Isso Ou mesmo. É um atalho. Né? Uma adaptação do caminho que você deveria fazer. Isso, lá em Minas nós falamos atalho, né? Vamos atalhar. Atalho é estranho. Né? Então, e aí assim, trazendo para um mundo mais técnico, né? Os profissionais que estão vindo, isso é um engrama neural. Engramou, né? Ou seja, fez uma estrada. Engramou. Né? Então essa é uma linguagem daí mais técnica que a gente fala. Então esse exemplo que nós estamos usando aqui, nós estamos usando para contar para as pessoas como que a gente forma as nossas manias. Os nossos jeitos de fazer as coisas. Os hábitos, vícios. Isso. Então, tudo que nós fazemos, nós criamos no nosso cérebro uma trilha, então, né? Esse caminho, esse engramo, esse caminho. Esse caminho mesmo. E aí, o que o Mauro acabou de falar aqui da biologia ancestral? É que nós herdamos de 4 ou 5 gerações passadas os caminhos deles. Exatamente. Então, se a minha avó era lá uma boa de costura, por exemplo, ela tinha um caminho ali para dar jeito para as coisas, a minha mãe vai vir também aprendendo já esse caminho, e eu também tenho uma facilidade para aprender esse caminho. E às vezes a gente aceita esse caminho, ele nos contempla, ele nos dá plenitude, e às vezes a gente rejeita esse caminho, mesmo com as habilidades. Né? Então, todo ser humano que nasce, ele nasce com essa história, mas também com a liberdade de poder modificar essa história.